Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, dia 4 de outubro, sexta-feira. Finalmente chegamos aí ao fim da semana. O pessoal tá doido pro final de semana para descansar um pouquinho, na semana cheia, muita notícia, muita coisa, notícias boas, ruins, muita coisa acontecendo nesse país. Olha, eu vi o pessoal reclamando, falou, Cláudio, você está agora gravando num puxadinho? Não, eu estou aqui na minha mesa, né, e nós estamos preparando um visual novo aí do Momento Antagonista. Enquanto isso, nós vamos gravar daqui, não tem problema nenhum, o que importa é o recado, tá? E aí peguei aqui também o monitor para me dar um apoio, um suporte um suporte complementar na divulgação das informações. Então, vou começar aqui com a campanha do pacote anticrime, campanha do Sérgio Moro, campanha que está disponibilizada lá no Ministério da Justiça e que é alvo aí de um pedido de partidos de esquerda lá no TCU para tentar impedir a divulgação. Então nós resolvemos divulgar mais cedo no site. Essa divulgação é gratuita, viu, gente? É pela causa. O site, o Antagonista, não recebe recursos públicos de maneira alguma, tá? Então aqui, de fato, é pela causa. Vamos lá? Meu nome é Virgínia e eu fui condenada a viver com a dor de ver meu marido assassinado dentro de casa por um criminoso beneficiado com um saída. Quando a lei não é rigorosa, quem é punido é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que negam aos condenados por crime hediondo o benefício de saídas temporárias. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Bom, recado dado aí, não é fácil combater o crime nesse país, né? Vocês são testemunhas disso. Bom, eu tinha prometido para vocês, nosso repórter César Feitosa fez um levantamento justamente do pacote anticrime, para que vocês tenham a exata noção de como está a tramitação dessas medidas, né? Então, nós temos alguns posts que estão disponíveis no site, separamos em alguns posts essa tramitação. Então, o que a Câmara já derrubou no pacote anticrime, né? Excludente de ilicitude, para a gente cometer excesso decorrido do medo, surpresa, violência e emoção, regra que prevê interrupção de prescrição com execução da pena em segunda instância, ampliação dos casos em que se utiliza videoconferência para interrogatórios, prisão preventiva aos acusados de cometer crime no nome de organização criminosa, plea bargain, que possibilitava o acusado confessar o crime após a apresentação da denúncia em troca de pena menor, ampliação a todos os meios tecnológicos possíveis para realizar a interceptação de comunicações em sistema de informática e telemática, ampliação dos casos em que se pode utilizar a colaboração premiada, captação ambiental, ampliação dos casos que se pode usar a colaboração premiada, a captação ambiental, afastamento de sigilo bancário, filtração de policiais, ação controlada, cooperação de órgãos federais, etc. Regra que ampliava de 120 para 240 dias tempo para instrução criminal, né, contra a organização criminosa, e prisão após condenação em segunda instância. Então, isso aqui, apesar da derrubada, né, é possível ainda que o plenário da Câmara ressuscite alguns desses artigos, mas esses são os artigos que a Câmara já derrubou do pacote anticrime, tá? Espera aí. Tá aqui, ó. O que foi mantido do pacote anticrime, tá? Aumento do tempo máximo de pena de 30 para 40 anos, hoje está limitado a 30, com todas aquelas progressões. Aumento de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos, prisão a quem cometer homicídio usando arma de fogo de uso restrito às Forças Armadas. O artigo estabelece aqui que os recursos extraordinários serão julgados no STF e no STJ, observando as leis especiais. O artigo que cria o Banco Nacional de Perfil Balístico para facilitar o esclarecimento de crimes praticados com arma de fogo. Ampliação do prazo de 360 dias para até 3 anos para a permanência de presos perigosos em presídios federais. Tem algumas coisas que a gente fica imaginando por que não é assim já, né? O artigo possibilita decisões relativas à transferência de presos em presídio federal sejam tomadas por um colegiado de juízes, né, já que a decisão monocrática pode gerar insegurança ao magistrado.
na verdade a gente sabe o que pode gerar. Permite aos estados, o artigo que permite aos estados e ao Distrito Federal construir presídios de segurança máxima desde que obedeçam às mesmas leis dos presídios federais. Outro que estabelece que o acusado que for absolvido pela segunda instância terá o perfil genético excluído após 20 anos do cumprimento de pena. O que permite que decisões sobre acusado de integrar organizações criminosas possam ser tomadas por colegiado para preservar a segurança dos magistrados, o que garante a criação de identidade fictícia e agente filtrado, o que cria o perfil de informante do bem, né? Inclusive isso aqui estava lá nas 10 medidas, né? O que estabelece regras de proteção do informante, o que cria o banco de dados multibiométricos e de impressão digital, com aquele mesmo objetivo de facilitar a investigação em âmbito nacional, especialmente num país tão grande como o nosso, e o que estabelece 2 novas causas de suspensão de prescrição, quando pendentes embargos de declaração de justiça, enquanto não cumprir o requisito do acordo de não persecução penal. São temas mais técnicos, mas tá aí, esses são os temas que ainda estão mantidos. Tá? Ainda resta analisar 24 pontos do pacote anticrime. Esses 24 pontos serão analisados aqui a partir da próxima terça-feira, quando o grupo volta a se reunir. Então, olha, vocês que têm interesse, as matérias estão disponíveis no site, vale a pena dar uma olhadinha e acompanhar, tá bom? Isso aqui não interessa agora. Vou fazer um registro rápido aqui, pela primeira vez vejo o Bolsonaro se manifestando sobre um tema que está no judiciário, né, afeto ao judiciário, e que normalmente o Bolsonaro dizia que não queria, né, às vezes, se manifestar, né, sobre determinadas questões judiciais, justamente porque ele dizia que era em respeito ao Poder Judiciário. Mas eu por isso achei muito importante essa manifestação, porque justamente ele criticou essa tentativa de alguns ministros de tentar legitimar as mensagens roubadas lá dos procuradores que são publicadas pelo Intercept. O Gilmar Mendes está defendendo isso, já tem gente querendo fazer perícia, né, dessas mensagens para tentar ir criando formas, na verdade é um contorcionismo jurídico. Nós sabemos, já falamos aqui inúmeras vezes, que provas obtidas ilegalmente não podem ser utilizadas dentro de um processo, tá? Então, assim, são provas ilegais. Esse material, então, não tem valor jurídico. E o que alguns personagens querem é justamente dar valor jurídico a isso, legalizar essas provas. Isso é um absurdo que pode acontecer, porque do momento que você legalizar a prova obtida ilegalmente, você está legalizando o crime. É isso que o Bolsonaro está falando. Se é criminosa, ponto final. O que é criminoso. Respeita a lei, quebra de sigilo, se seguiu a lei, tudo bem. Não seguiu, está errado. Então, assim, pensamento simples aqui, direto, e não tem o que se discutir sobre isso aqui. Relativizar esse conceito, aí, olha, sinceramente, realmente, eu espero, né, nós temos aí ministros valorosos e tal, eu espero que as pessoas se reajam a esse tipo de iniciativa, porque isso não pode, né, isso aqui realmente tem que ser, essa iniciativa ela tem que ser combatida juridicamente e ela não pode avançar. Bom, demos aqui que o ministro do Turismo foi denunciado lá pelo Ministério Público por causa daquelas candidaturas laranjas, tá? Primeiro a Polícia Federal já apresentou o relatório de indiciamento e poucas horas depois o Ministério Público apresentou a denúncia, 10 indiciados, tá? A denúncia, inclusive a gente acompanhou a coletiva, que teve um problema de transmissão, então acompanhamos in loco, né, com o nosso repórter, o CD Silva, e está disponível também no nosso canal do YouTube ou no site, tá bom? Não há perspectiva de saída do ministro, por enquanto, o que é ruim, né, para o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro precisa manter aí a sua promessa de ter um governo de pessoas ilibadas. Então, se o sujeito está aqui denunciado, uma coisa assim, tem uma acusação de alguém, ok, agora já tem um indiciamento, agora já tem a denúncia, né? O que vai fazer? Vai esperar o cara ser condenado para poder tomar alguma atitude? Eu acho que esse tipo já tem o caso do Fernando Bezerra, né? Tem o caso do Mandetta também. Quer dizer, você tem que começar
a tomar decisão em relação a isso, porque senão você cria um ambiente ruim para o próprio governo, não é isso que a sociedade quer, né? E outras pessoas que são limpas, que estão dentro da administração, do executivo, ficam também constrangidas de estar ali convivendo com quem tem dívida a cumprir aqui com a justiça. Então, ainda que ele retorne, ele deveria se licenciar, né, já que está sendo denunciado, foi denunciado, daqui a pouco pode virar réu, basta que a justiça aceite, e aí não dá para ter um ministro réu. Então ele deve se licenciar, se ele provar a inocência, retorna ao governo, não tem problema algum. Eu publiquei mais cedo, porque vocês estão vendo, né, a briga aí do Flávio Bolsonaro com o Witzel, com o Wilson Witzel. O Wilson Witzel, que é um ex-juiz federal, foi eleito governador do Rio de Janeiro em função do Bolsonaro, né? Levantou a bandeira do Bolsonaro, era um outsider também, então assim, os eleitores do Bolsonaro elegeram o Witzel como governador. E agora o Witzel rachou com os Bolsonaro. O próprio Flávio Bolsonaro já deixou isso claro, eles estão rachados e começaram a falar muito sobre 2022, 2022. Só que tem uma questão anterior a 2022 e é isso que eu trouxe o bastidor disso, quer dizer, na relação ali política havia uma promessa de campanha de que o Witzel conseguisse, vamos dizer assim, domar o Ministério Público em função lá, né, das investigações que existem contra o Flávio, que agora estão suspensas por decisão do Gilmar Mendes. Como o Witzel não conseguiu segurar o Ministério Público, até porque não é sua função, tá? O Ministério Público é um órgão independente, só que, pelo visto, para a cabeça do Flávio, isso aqui ele deixou correr de propósito porque ele tem interesse em concorrer à presidência, em disputar e ser concorrente do Jair Bolsonaro em 2022. Então, é o nível da nossa política, né? Infelizmente, é isso que acontece. Acabou que quem conseguiu livrar o Flávio aí dessas investigações foi o STF, naquelas decisões do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. Bom, eu quero falar para vocês, hoje teve depoimento, né, aqui na Justiça Federal, naquela ação penal que investiga o Lula por pagamento de propina no caso lá das obras de Angola, né? O BNDES aumentou o valor da linha de crédito para o Odebrecht poder fazer obras lá e pagou uma contrapartida aí de 40 milhões para o PT, 40 milhões de dólares para o PT. Na verdade, o valor foi de 64 milhões, né? Então, quem operacionalizou isso foi o Paulo Bernardo, né? A gente já publicou muito sobre isso, só jogar na busca do site que vocês acham. E o Marcelo Odebrecht foi questionado sobre vários aspectos dessa investigação. Até aí tudo bem, ele confirmou, realmente pagou a propina, mas meio que tentou tirar ali a responsabilidade do Lula. Então o Renan Ramalho, nosso repórter, acompanhou em loco o depoimento lá na 10ª Vara e registrou. Então assim, realmente aqui fica curioso, porque em determinados momentos que ele foi questionado, ele deu declarações que, na minha perspectiva, estão transformando o Marcelo Odebrecht em ex-delator. se é que existe, porque ele vai ter de perder a condição de delator se ele continuar nessa linha. Não é possível, né? Ele, por exemplo, disse em determinado momento que o setor de operações estruturadas do Odebrecht nunca existiu. Abre aspas, está aqui, tem o áudio, tudo gravado. Nunca houve esse tal departamento de operações estruturadas, nunca existiu setor de propina, nem eu criei nada. Segundo ele, existia lá, desde a década de 80, uma equipe de pessoas que apoiavam executivos a fazer pagamentos de toda a natureza, bônus, questões fiscais, muito caixa 2, etc. Essa questão de propina era a minoria. Aí olha só, ele vai citar as mensagens do Intercept. É muita combinação, né? É todo mundo na mesma linha. A questão da propina era pouca. Tinha uns 200 executivos que faziam uso da equipe para fazer pagamentos não contabilizados. Essa equipe não estava dentro do negócio, eram doleiros internos que estavam lá para ajudar a fazer pagamentos não contabilizados. Isso é uma mentira. É uma mentira. Tinham funcionários, inclusive secretárias, a pessoa que trouxe isso à tona foi uma secretária. Nós publicamos em primeira mão isso na época, a pessoa ela foi presa, né? Delatou, entregou o computador. No computador foi encontrado um sistema
de informática, o Drauzes, né? Depois o MyWeb Day, tinha sistema de comunicação entre eles sobre, olha, tem que pagar tanto para o fulano, para tanto, não sei o quê. Tinha o contato deles com os doleiros, as planilhas com os códigos, cada doleiro tinha um código, cada entrega tinha uma codificação, um codinome, com endereço, tudo isso planilhado. E tudo isso funcionário da própria Odebrecht pago. Então não vem com essa conversinha não, viu, Marcelo Odebrecht? Não vem com essa conversinha não, tá? Se não, é isso aí. Eu acho que o Ministério Público tem que começar a rever os benefícios concedidos ao Marcelo Odebrecht. Eles estão desesperados porque a Odebrecht vai falir. Bom, como eu noticiei ontem, Banco do Brasil, Caixa, todo mundo querendo a falência da Odebrecht. Nada mais justo porque é uma empresa que cresceu na base da propina e a gente não pode ficar incentivando esse tipo de comportamento do empresariado. Tá bom? Enquanto a Odebrecht cresceu, muitas outras empreiteiras honestas quebraram. Muitos empresários honestos, empreiteiros honestos, quebraram, perderam o seu sustento, tiveram as suas possibilidades de concorrer limitadas em função justamente de, olha, só participava, só ganhava as obras quem participava do clube VIP. Não podemos esquecer, está tudo provado pela Lava Jato. Então é isso. Aí o Marcelo Odebrecht, em outro momento para não ficar só nisso, ele em outro momento do depoimento disse o seguinte, tirou aí a barra do Lula. A responsabilidade da relação das tratativas com Lula sempre foi do meu pai, nunca participei de nenhuma tratativa envolvendo Lula, nunca se tratou de nada ilícito. Tudo que sei de envolvimento de Lula era que meu pai, Alexandrino, Palocci me falavam, nos e-mails deixo claro isso. Tenho condições de dizer o que meu pai disse e o que Palocci disse. A questão de Lula tem que ser esclarecida por meu pai Palocci. É tremendamente injusto fazer qualquer espécie de acusação ou condenação de Lula sem que se esclareça contradições nos depoimentos de meu pai Palocci. Agora ele está querendo ensinar a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz a analisar provas e julgar. É fantástico, né? A inversão. Olha que isso está acontecendo nesse momento. Está todo mundo se sentindo, pelo visto, livre aqui para poder dizer tudo o que disse. Porque estão achando que tem alguma garantia de que não vai dar, não vai dar, né? Vai ser um salva geral, não vai dar mais em nada, vão cancelar, vão sair anulando condenação, etc. O problema, Marcelo, é que não dá mais. Por quê? Porque você já entregou provas, e-mails. Nos e-mails, inclusive eu relatei aqui em primeira mão, os e-mails do Marcelo Odebrecht para os seus executivos, quando a Lava Jato começou a avançar, lá em 2014, finalzinho de 2014, começou a avançar em cima das empreiteiras, começou a prender pessoal da UTC, OAS, não sei o quê, o desespero desse cara, sabendo que ia chegar na conta dele, que ele ia acabar preso, e ele faz o quê? Procura o Lula, procura a Dilma, e faz o quê? Fala justamente, fala assim, o pessoal não está entendendo, porque a Dilma não estava preocupada, o Lula também não. E ele diz, eu até relatei aqui, ele diz, esse pessoal eles não estão entendendo, eles vão ter que se refugiar em Cuba, né, eles vão sair presos. Ele disse que a Dilma vai sair algemada do palácio. E agora vem com essa conversinha. Olha, sinceramente, o juiz tem que pegar isso aqui, cotejar com o que ele já falou e meter para cima. O Ministério Público tem que meter para cima, pegar isso aqui, cotejar e ir para cima dele. Tá bom? Tem mais aqui. O presidente Lula tinha entendimento da importância da exportação, então ele defendia e brigava com toda a burocracia para poder fazer acontecer o financiamento das exportações. Gente, olha, isso aqui é uma hipocrisia, um descaramento sensacional, porque a política do Lula era essa, ele transformava a política, ele usava a política para viabilizar a corrupção. Eu mostrei aqui, publiquei, o decreto dele modificando as regras de financiamento do BNDES, as regras de garantia do BNDES, que agora a gente já sabe, em função do TCU, que tinha superfaturamento de até 50%. Então beneficiou a Odebrecht com esse tipo de coisa, outras empreiteiras, a principal foi a Odebrecht, e pelo menos 20 bilhões, 21 bilhões, que é o valor que o TCU trabalha, foram desviados. Onde está esse dinheiro? 21 bilhões. Onde está esse dinheiro? África, né? Tá lá, Angola, Moçambique, Venezuela aqui, Equador,
Argentina. É incrível. É incrível. Não cola não. Bom, vou encerrar com uma notícia importante aqui. Publiquei, ó. Em 2017, segunda turma rejeitou mudança na ordem das alegações finais. Esse caso é fantástico. Quem trouxe esse caso foi o Álvaro Dias. Eu fui atrás da documentação aqui, peguei, analisei, confirmei, chequei com várias fontes e publiquei o documento. O que aconteceu aqui? Em 2017, advogados dos fiscais da Receita que foram condenados na Operação Publicano, lá de Londrina, apresentaram a mesma tese, né, que agora o STF legitimou, né, de que réus delatados têm que ser os últimos a apresentar alegações finais. Essa tese eles apresentaram em 2017. Por quê? Porque eles foram condenados, não tiveram a possibilidade, foram ouvidos dentro do processo na mesma hora ali com a questão das alegações finais. O juiz abriu o prazo normal, como previsto na lei. Eles apresentaram as alegações finais de forma concomitante com o réu delator, tá certo? Só que o juiz não aceitou. O juiz está certo, o juiz não aceitou. O juiz interpretou a lei de uma forma fiel. O problema é o seguinte, que o juiz rejeitou, falou, olha, não tem esse negócio, tá? Ele fala aqui, olha, há de se considerar que a ordem contida no artigo 402, invocada pela douta defesa, é para o caso de manifestação ainda em audiência, após encerrada a instrução, quando por motivos óbvios é impraticável a manifestação simultânea, fazendo-se necessária a adoção de uma ordem. No entanto, no caso em tela, não há razão alguma para observá-la, pois que as partes podem analisar os autos e se manifestar simultaneamente. Aqui está o pedido deles, olha. Readequada a ordem de apresentação, finais iniciando-se pelo Ministério Público, em seguida pelos defensores dos acusados, que firmaram colaboração premiada, e ao final os defensores dos acusados delatados, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Essa tese estava posta em 2017. O juiz negou, obviamente observando a lei, o Código Penal, tudo certo. Foi para a segunda instância, rejeitado. Foi para o STJ, rejeitado. Foi para o STF, caiu na mão do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes rejeitou. Eles pediram nesse recurso várias coisas, como eu botei aqui. Essa era uma das coisas. O Gilmar poderia até ter rejeitado parcialmente o recurso, mas poderia ter concedido esse pedido, né, da readequação das alegações finais aqui do prazo de alegações finais. Poderia ter feito. Poderia, se ele acreditasse nisso. Mas não o fez. E o pior, a segunda turma toda seguiu o Gilmar Mendes. Então ele rejeitou o negócio, ele reproduz a decisão do juiz de primeira instância, quer dizer, mostrando que ele seguiu a lei e terminou lá dizendo, olha, que as alegações da defesa seriam impertinentes e decorrentes de mero inconformismo. O voto do Gilmar foi seguido por Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Edson Fachin. A gente sabe que o Edson Fachin manteve a coerência. Os outros mudaram de ideia, assim como ele. É preciso que eles expliquem por que mudaram de ideia. E é justamente esse o questionamento que o senador Álvaro Dias faz. A sociedade exige mudanças, mas certamente não preza pela incoerência quando se trata de decidir questões objetivas, concretas, quando se trata de interpretar a legislação. Não se pode apresentar interpretações diferentes em razão de interesses localizados. Segundo o próprio Álvaro Dias, a mudança radical de posição não se justifica. Isso é justiça? É o questionamento que ele faz. Isso é justiça? A interpretação deu uma guinada. Por que o tratamento é diferente? Porque quando os criminosos são modestos, a interpretação se dá de uma forma, e quando os criminosos são poderosos, se dá de outra forma. Então, assim, olha, esse é o debate que precisa ser travado, precisa ser enfrentado de forma séria pelos próprios ministros, o próprio PGR. É preciso que alguém use essas decisões como essas que mostram e entre com recurso para rediscutir essa questão. Por quê? Porque ela não se justifica, né? Então, gente, é isso, tá? Aqui, última notícia da hora, Bolsonaro sobre isso sem comentar. Bom, olha, seguimos aqui informando, né, trazendo as informações, tentando esclarecer esses episódios mais complicados, né, da nossa política, do meio jurídico.
sempre com a intenção de oferecer a melhor informação para que vocês possam formar as suas opiniões, tá? Então, eu agradeço sempre a audiência, deixem o like, curtam o vídeo. A gente está fazendo um player agora dentro do site, mas se vocês quiserem, eu agradeço muito se vocês puderem também ir no canal do YouTube, deixar e curtir o vídeo lá e compartilhar, né, nas suas redes, o vídeo também no canal do YouTube para a gente manter o nível de acessos lá, tá bom? Então, um bom descanso a todos, aproveitem aí o fim de semana e nós voltamos na segunda em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Tchau!